E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora. O seu programa de informação que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 6 da manhã, horário de Brasília. Eu estou falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia. E daqui a pouquinho eu tenho o Rômulo comigo, que fala a partir da Suíça. Bom dia para todo mundo que chega. Bete Garcia, Glace Leão, José Aparecido Godoy. Bom dia para todo mundo mesmo. O fim de semana foi bastante agitado. Lala Ribeiro também chegou. E Amanda Neri, bom dia. Muita gente, Thaís Santos assistindo. Muita gente chegando. Fim de semana com muitas manifestações em diferentes países. E eu pude acompanhar, recebendo informações dos coletivos internacionais. Muitos brasileiros no exterior se manifestando, denunciando o abuso da justiça brasileira, denunciando a segunda etapa do golpe no Brasil. Interessante é que muitas pessoas passaram a saber sobre o golpe a partir dessa nova investida do golpe contra Lula e contra o povo brasileiro, tentando tirar Lula das eleições, essa turma que está aí no judiciário e etc. Bom dia, Camila Govedice. Camila que trabalhou comigo e com o Rômulo até madrugada. Publicamos aí o áudio, a primeira parte do áudio com revelações bombásticas. Se a justiça brasileira fosse séria, se a Polícia Federal fosse séria, se a imprensa brasileira tradicional fosse séria, nós teríamos hoje um dia bastante agitado. Estamos fazendo a nossa parte, estamos fugindo da pauta dos outros e trazendo o que realmente importa para o debate. É essa a nossa diferença, esse é o nosso diferencial, é isso que nós tentamos trazer para você, entrevistas com pessoas que tenham algo a dizer, que tragam uma visão diferente daquela que é apresentada pela Globo e pela imprensa que orbita em torno das trevas da Globo, né? Então, eu peço a você que compartilhe todas as páginas, todos os programas, curtam as páginas, acione as notificações para que vocês possam, através do Facebook, também receber a informação de que nós estamos ao vivo. Segunda-feira eu sei que é um dia um pouco mais difícil de sair da cama, mas nós estamos aqui nessa luta. É uma luta realmente dura, não é? Porque eles estão com todas as instituições e toda a estrutura trabalhando para eles, tá? E lutar contra tudo isso não é coisa fácil. Mas ontem, sob um frio de menos 8 graus, hoje está menos 10, muito duro, aqui em Estocolmo, mas brasileiros corajosos foram lá, no centro de Estocolmo, manifestar o repúdio. O Rômulo está chegando. Olá, Rômulo, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos assistindo. Estava contando aí do protesto de vocês ontem lá no centro de Estocolmo, não é isso, Wellington? Pois é, Rômulo, menos 8 graus ontem e brasileiros comprometidos com a causa brasileira de verdade, denunciando o abuso da justiça no Brasil, que é tudo menos justa. E foi muito interessante poder encontrar pessoas com um sentimento muito positivo em relação ao Brasil. A Nara já chegou, Nara Filipon, que é conhecida internacionalmente como Nara Jararaca, ela vai falar comigo agora, sabe por quê, Rômulo? Porque ontem nós tivemos também em Londres manifestações, tivemos em Amsterdã, tivemos uma agenda assim bastante vasta, como eu falei. Então, a Nara precisa ficar online aí no Skype ou aqui mesmo no Facebook para que a gente possa falar com ela, tá bom? Vambora, galera. Não perde tempo não, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, né, Wellington? Exatamente, perde tempo não, Nara. Nara não está online, estou recebendo aqui o aviso. Agora está dizendo que sim, vou ver aqui, vamos tentar, porque ela parece que ela tem 2 Skype. Vamos ver aqui, se está tudo ok.
Olá, Nara. Bom dia, Nara. Olha, tá muito, mas muito baixo aí o seu volume. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que você precisa aumentar aí o volume do seu microfone, tá? Não, não melhorou nada, absolutamente nada, Nara. Não, não. Você está aumentando o volume da sua saída do computador. Você tem que aumentar a entrada do seu microfone, tá? Sim. Tudo bem, vamos lá. A gente está. Alô, Nara. Alô, Nara. Me liga de novo. Não, está bom agora. Já está tudo bem agora. Tá. Essa foi ótima. Eu digo que está tudo bem, ela desliga, mas tudo bem. Nara Jararaca, que é conhecida como Nara Jararaca, Nara Filipon. Alô, Nara, bom dia. Oi, Wellington, agora tá bom? Agora está ótimo. Tudo bem com você? Tudo bem. E vocês? Tudo ótimo aqui. Eu e Rômulo estamos sem dormir. E a Camila também, que está lá em Baurives. Né? Você conhece Baurives? Cidade no interior de São Paulo. Antigamente era conhecida como Bauru, mas aí os baianos chamam de Baurives. Nara, como é que foi a manifestação aí em Londres ontem do Democracy in Brazil e UK? Então, Wellington, nós, no dia 13 de janeiro, nós criamos o London Solidarity with Lula International Committee, no dia 13 de janeiro. A gente reuniu vários grupos aqui de Londres, não só de brasileiros, mas como de ingleses e latino-americanos. E ontem a gente havia programado fazer uma manifestação no Speaker's Corner, no Hyde Park. Mas no horário da manifestação tinha uma chuva de neve e resolvemos fazer indoors. Daí fizemos uma produção de um vídeo com manifestação individual de cada pessoa que estava lá e mais alguns gritos e com todos juntos. Aham. Mas como é que tá o sentimento do brasileiro que está aí? Como é que as pessoas estão reagindo a essa investida da justiça contra a política no Brasil e contra o direito do brasileiro de escolher o candidato dela? É uma coisa indignante, porque nós, brasileiros que moramos aqui há 10, 20 anos, jamais esperaríamos que isso fosse acontecer no Brasil, que a justiça, que no passado, nos anos 80, nos anos 90, a gente podia confiar, se virou contra o povo brasileiro. E isso é uma coisa muito preocupante mesmo. Agora, o sentimento daqui é o seguinte: o Lula, ele tem direito de ser candidato, então nós vamos continuar apoiando o Lula com justiça, sem justiça. O Lula é o nosso candidato. Isso aí, então a orientação aí do pessoal do coletivo é de não reconhecer essa decisão da justiça que todo mundo espera que seja a condenação de Lula, a despeito do absurdo que é essa condenação já em primeira instância de Moro, sem crime, sem nenhum nexo, uma coisa totalmente fora da realidade, como se diz, um estupro à Constituição. É isso aí então, né? Pois é, então, eu gostaria até de fazer uma ressalva. Essa decisão é decisão dos homens. A justiça é uma coisa muito maior do que eles, do que essas pessoas que estão se utilizando das instituições brasileiras para fins antipatrióticos, inclusive. Agora, a decisão da justiça, a justiça, quem tem a justiça somos nós, entendeu? Nós entendemos que é justo que o Lula concorra a presidente. E porque todos nós conhecemos, as pessoas que conhecem os detalhes do processo sabem muito bem que esse processo é um processo que é fraudado, é um processo que é ilegal e não é justiça. Então a justiça está com o Lula. É isso aí, a justiça está com ele e nós estamos lutando não apenas por Lula, mas sabemos que essa é a semente para que o Brasil possa
ser consolidado como uma República das Bananas. Nara, eu quero agradecer a você por ter participado. Parabéns aí pelas iniciativas. Mantenha-nos informados aí sobre tudo que vocês estão fazendo e que o coletivo esteja cada vez mais forte nessa resistência importantíssima, tá bom? Então tá, parabéns, Wellington, muito obrigado e um abração em Rômulos também. Tá bom, o prazer é todo meu. Tchau, tchau. Então tá. Prazer é todo nosso. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com a Nara Filipon, que está em Londres, como você ouviu, Rômulus. Vários coletivos em diferentes países realizaram manifestações em repúdio a tudo que está acontecendo no Brasil e tudo que esperamos que aconteça no Brasil com essa justiça falha, com essa justiça que tem lado e, por isso, não é justa. Rômulus, trabalhamos durante todo o domingo, toda a madrugada, fizemos uma edição em tempo recorde de vídeo, áudio, depois de uma ampla seleção que você fez. Trabalho também da Camila, indispensável na comunicação visual. E já lançamos, antes da meia-noite aí, de ontem, não é? O primeiro áudio, a primeira parte do áudio, com revelações de uma fonte de dentro da Odebrecht, falando como a Polícia Federal, como a Lava Jato mentiram para o brasileiro, divulgando partes seletivas, tá, de uma investigação, fingindo que a Odebrecht, uma empresa gigante, espalhada em todo o mundo, teria apenas um único servidor, poupando os seus protegidos, sobretudo do PSDB, Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves, principalmente eles, mas todos eles, e outros nomes que são comparsas nesse crime de distorção da verdade, omissão de provas, ocultação de provas, na verdade o nome do crime é esse, você é advogado, pode até me corrigir. Então, Rômulus, parabéns aí pelo trabalho de seleção e eu queria que você falasse um pouco sobre isso enquanto eu já mantenho o contato com o Carlos Krebs, tá bom? Pois é, Wellington. A gente daqui mais para o fim do programa, a gente necessariamente vai voltar a isso, falar em mais detalhe, mas agora o importante é ressaltar isso. Nós publicamos o artigo, que o conteúdo não é exatamente novo para você que nos acompanha aqui no Duplo Expresso. A gente vem falando, a gente já tem essa entrevista desde o meado de dezembro, mas a gente teve que manter entendimentos com essa fonte, que a fonte primeiro queria vir a público, queria falar, mas depois, com a repercussão enorme que teve o programa em que a gente mencionou as informações dela, ela ficou receosa, com razão, né? A gente sabe o estado que o Brasil vive hoje, e ela resolveu cancelar tudo, ela não queria nem mais falar. E aí a gente falou, não, mas a gente já anunciou, então a gente foi chegar a um meio termo, a gente fez a edição para tirar. Então deu muito trabalho, muita gente vem cobrando a gente, Wellington, cobrando a Camila, cobrando você, cobrando a mim nas redes sociais. Gente, nós somos uma equipe muito pequena, a gente está super sobrecarregado. Eu não conheço ninguém na blogosfera, Wellington, que tenha trabalhado como a gente trabalhou dia 24 de dezembro, 25, 31 de dezembro, 1º de janeiro, e todo dia, mesmo dias normais, que trabalhe tanto quanto a gente. Então, assim, a gente faz o nosso máximo. Se a gente não fez, é porque não dá, está no limite físico. Como eu falei, hoje eu estou com a voz assim porque eu dormi 1h30 apenas para fazer isso, porque depois de publicar eu fiquei vendo a repercussão, compartilhando. Então, assim, gente, vamos ter um pouquinho. Aí você sabe, Wellington, só para concluir isso, você sabe que quando eu publiquei, aí já veio gente lá no YouTube, poxa, mas cadê a legenda? Cadê a legendagem? Gente, pelo amor de Deus, né? Nós somos 3 pessoas sobrecarregadas. Aí eu falei, olha, nós agradeceríamos enormemente se vocês fizessem a legendagem. Vamos lá, o pessoal que está sugerindo tanta coisa, por que não pega a mão na massa? Aí toda vez que a gente pede trabalho voluntário, aí o pessoal que critica, ou que pede coisa, opa, aí desaparece. Então, gente, a gente está no nosso limite, mas conseguimos entregar a tempo. É isso aí, conseguimos entregar a tempo, nós temos um compromisso em trazer o que é interessante, o que é importante, nós temos procurado trazer bons entrevistados aqui, bons comentaristas, nós temos procurado fazer um trabalho que considere a importância de ampliarmos esse debate e a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre este importante áudio que foi publicado ontem, certo? O Carlos Krebs, que está falando agora comigo a partir de agora, nosso novo comentarista. Só uma informação. Eu já coloquei o link na descrição do programa e está aí como comentário pregado o link para o artigo que a gente está comentando. Tá bom. Eu quero dizer o seguinte, que o Carlos Krebs, que também é um dos colaboradores da nossa equipe, voluntário, ativista, comentarista, ele é arquiteto e vai falar com a gente
semanalmente aqui, sem um dia fixo, como ele falou, para poder dar maior flexibilidade à nossa agenda. Mas o Carlos Krebs, que também mora aqui na Suécia, mas mora lá na fronteira com a Dinamarca, na cidade de Malmö, vai falar com a gente sobre arquitetura, design e também sobre empatia, porque está faltando muito empatia. E empatia está presente no seu mundo, no mundo visual. Quando você se identifica com algo, você está sendo empático com algo. O Carlos Krebs, que publicou um artigo muito bom, Carlos, no sábado, gostei muito, sobre Memorial da América Latina e Lula, né? E de Lula. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulus. Pois é, um prazer enorme. Já vi que você se colocou aqui à disposição para fazer a legendagem desse vídeo. Sou grato a você por isso. Eu quero ver esse país pegar fogo essa semana a partir dessa bomba aí que vai cair no Brasil. Pois é, caiu ontem à noite, na verdade. A questão é que a gente tem os pés no chão, né, o Carlos Krebs? A gente sabe que com o monopólio da grande imprensa, as empresas que têm concessões públicas de radiodifusão no Brasil, elas são uma máfia, certo? Elas não divulgam o que importa. Eles preferem ficar falando sobre o batom de um, sobre botox de outro, quando o Brasil está sob um ataque terrível, inclusive com a colaboração direta dessa imprensa. Então não temos aqui a pretensão de dizer que vamos destruir a Lava Jato. Em um país sério, a existência desse áudio seria suficiente para colocar metade da Polícia Federal, quase toda a Lava Jato, e talvez aí até alguns juízes do STF e pessoas do Ministério Público na cadeia, tá? Ou pelo menos afastados do cargo imediatamente, tá? Mas a gente sabe que o Brasil de hoje, principalmente, é uma vergonha. Por isso que estamos alertando para que a sociedade perceba que essa luta é entre pessoas, são cidadãos brasileiros. Você não precisa ser juiz, deputado, senador, presidente da República ou o que quer que seja para lutar pelo Brasil. Você tem que lutar pelo Brasil porque você é brasileiro. O que estão fazendo com o Brasil é entregando as riquezas do Brasil e escravizando os brasileiros, Carlos Krebs. E aí Nós temos que lutar pela nossa soberania. Exatamente. E pelo Estado social, Carlos Krebs. A gente mora aqui na Suécia e sabe o que é um Estado oferecendo o melhor para o seu cidadão. A qualidade de educação, saúde, segurança pública, índice de emprego elevadíssimo, a taxa de desemprego é baixa, quase que, como se diz, pleno emprego aqui. Então, Carlos Krebs, essa escolha do tema, você que é gaúcho e o Rio Grande do Sul, esta semana, mais do que nunca, o palco de uma resistência democrática. Fala um pouco sobre esse tema escolhido, fale um pouco sobre a sua visão gaúcha em relação a toda essa movimentação em Porto Alegre, que já começou. Olha, eu venho de um estado que tem por tradição ser, ao mesmo tempo, muito explorador, querer inovar, querer romper fronteiras e barreiras, e ao mesmo tempo se mostra extremamente reacionário, com posturas muito retrógradas às vezes. Então, a minha escolha por falar do memorial e falar de Lula enquanto monumento, é em função de que a gente tem que se apropriar do discurso que é ofensivo, o discurso que usam para nos atacar, para ofender, ao invés de tentar argumentar. Ficam dizendo Lula é ladrão, Lula é mão grande. Pois então vamos usar essas frases a nosso favor. Lula é ladrão, ele rouba o meu coração. E Lula é mão grande mesmo, ele representa todos os trabalhadores, não só do Brasil, como de uma América Latina que precisa se unir. Então a escolha por comentar a respeito do memorial, que foi um projeto do Niemeyer, que foi inaugurado no momento em que nós acabávamos o nosso período de ditadura militar, em 1989, nós estávamos preparando para uma eleição que talvez não tenha sido muito boa do ponto de vista de resultados práticos com a eleição de Collor, mas foi uma retomada da democracia e é o que permitiu que, em 2002, o Lula se elegesse. Nós passamos por uma transição até chegar a uma busca disso que tu estava salientando aí, que é uma social-democracia. Carlos Krebs,
Esse projeto, em especial, ele é muito significativo porque ele não só reúne o patrimônio arquitetônico concebido pelo Niemeyer, mas também um patrimônio cultural que foi desenvolvido pelo grande Darcy Ribeiro, que é um outro expoente como pensador de um Brasil unido, de um Brasil completamente diferente desse que nós estamos sendo tolhidos hoje em dia. Pois é, ô Carlos Krebs, você como arquiteto e como gaúcho, aí você pega um monumento desse, faz um paralelo entre uma mão, que é um monumento, e Lula enquanto monumento vivo, móvel, não é? E resgata aí a história, a história do gaúcho. Um julgamento político. Exatamente, era aí que eu queria entrar, né? Porque a resistência antes do golpe de 64, com Leonel Brizola, ela foi algo brilhante, né? E estamos vendo hoje, não apenas os gaúchos, mas os brasileiros indo para o território gaúcho, vamos chamar assim, né? Que acolhe muito bem, inclusive. Isso, porque é o sul da América. Exatamente. Os gaúchos estão no Uruguai, na Argentina, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Nós estamos espalhados por aquela região e ali não vai ser fácil para eles. Pois é, é exatamente isso. Toda a América Latina está correndo risco. Lula é o grande líder político da América Latina. O Brasil está sob um ataque mesmo, de guerra, dos Estados Unidos, do mercado financeiro internacional, quando corruptos foram comprados ou chantageados porque têm rabo preso, estão nas listas de Panama Papers, HSBC e etc. Mas o povo não tem nada a ver com isso. Se eles são ladrões, eles paguem pelos crimes que cometeram. Carlos Krebs. Exato. E assim, o Lula ele não pode ser visto pela gente da mesma forma que a justiça está querendo que ele seja visto. Ele não é simplesmente um político em julgamento. O que está sendo julgado, o que a gente tem que entender, é o que representa o papel dele nesse julgamento. Ele não é a pessoa Lula, ele é um significado do que ele faz, do que ele propõe, do que ele está querendo refazer também e se propondo para o país. Tu falou do movimento da legalidade do Brizola em 61, que defendeu a Constituição brasileira. Hoje em dia a Constituição está sendo novamente rasgada. O Código Penal brasileiro está sendo rasgado, não existe mais lei, só existe subjetividade e uma ação entre amigos aí do pessoal da Justiça junto com os entreguistas do país. Pois é, Carlos Krebs, é exatamente por isso que eu tenho o maior prazer em estrear o seu nome aqui como um dos nossos comentaristas, a sua pessoa, o profissional, o ativista que você é. Muito obrigado por tudo que você faz pelo programa. Carlos Krebs, para você que está assistindo, é um dos grandes colaboradores aqui do nosso programa, com inúmeras ideias, com inúmeras sugestões, com arte, é o grande animador da tropa também, uma figura com humor maravilhoso, uma figura com humor maravilhoso. O Rômulo, você quer falar? Pois não, Rômulo. Não, e ele também faz o trabalho braçal, né? A gente falava aqui de voluntário, ele fica ali moderando, controlando os trolls, então assim, ele contribui muito, lógico, com as ideias, com o texto maravilhoso que ele escreveu e que está publicado lá no Duplo Expresso, quem quiser saber mais desse monumento, eu acho aquela mão sensacional. Sempre que eu olho aquilo, me lembro de Eduardo Galeano, das Veias Abertas da América Latina, e aí leia esse texto sensacional publicado no fim de semana do Carlos Krebs. Mas fora isso, fora essa contribuição intelectual, ele dedica muito tempo lá no trabalho braçal, moderando comentários aí nas redes sociais. Tá vendo aí, Carlos, como você é querido da equipe? Carlos, parabéns. Vou avisar aqui a você que está assistindo que o texto do Carlos Krebs, que foi publicado no sábado, está no duploexpresso.com, a página do nosso programa, tá bom? Pode ir lá para conferir. Carlos, muito obrigado por hoje, uma ótima semana, que a resistência seja cada vez maior e que possamos sair vencedores nessa luta em defesa da democracia e do Estado de Direito. E a luta não acaba no dia 24, ela continua a partir dele. Começa, eu diria até que começa. É o Réveillon da política, de 24. Isso. É isso aí, então. Felicidades para você, Carlos Krebs. Um grande abraço para vocês, bom trabalho, bom programa. Muito obrigado, tchau, tchau. Eu conversei aqui com Carlos Krebs, que é arquiteto, comentarista do nosso programa e também colaborador, ativista, que ajuda na produção do programa. Ele que falou sobre o monumento
Lula como um monumento vivo da política e da sociedade brasileira. Agora, Romulo, temos alguns minutos antes de chamarmos o próximo... Só uma coisa. Achei sensacional essa sua fórmula de dizer que o dia 24 é o Réveillon da política. Sensacional. Gostei. É isso aí. Estamos juntos. Vamos nessa. Agora é você. Tá bom. Vamos lá. Então, enquanto você chama, é o nosso próximo convidado especialíssimo. Estou aqui muito ansioso para falar com o nosso próximo convidado. Mas dizendo, muito trabalho, muita expectativa. Estou vendo a reação nas redes. O artigo já está com muita leitura. O artigo que nós publicamos tem apenas 6 horas, mas já está com dezenas de milhares de leituras. E ao longo do dia isso vai aumentar a repercussão. Muita gente leu na madrugada. Me impressionou isso, Wellington. O que a gente publicou já passava da meia-noite, era quase 1 da manhã. E logo depois já começou a subir rápido, as pessoas compartilhando. E eu peço para vocês fazerem isso, porque se vocês notarem, no fim de semana, os compartilhamentos do Facebook caiu muito o nível de engajamento, de curtida, compartilhamento. Então, eles já estão dando uma amostra do apagão comunicativo que eles farão em setembro, outubro do ano que vem. Então, o que a gente tem que fazer... Desse ano. Já passou o Réveillon. Desse ano, agosto, setembro, enfim, da eleição até... Do início da campanha até a eleição. Então, vamos compartilhar em redes alternativas. O WhatsApp... o Twitter, porque o Facebook está caindo muito o nível de engajamento. Eu fiquei assustado, eu fiz testes, né? Então, por exemplo, o outro que eu tinha publicado no domingo, publiquei de várias formas diferentes, como texto do Facebook, como textão, como artigo, eu vi. Quando se compartilha o link, eu não ganhei nenhuma curtida, as pessoas não viram nos seus feeds de notícia. Então, assim, realmente eles estão boicotando e acelerando a tática de apagão digital que eles planejam para a gente a partir de, não sei, de junho, julho, agosto. Olha, eu conversei ontem largamente, né, amplamente, com um especialista, que eu não vou citar o nome aqui, por uma questão até que eu não sei se ele autorizaria, mas ele me falou que é para a gente tomar um pouco de cuidado com essa crítica ao Facebook especificamente, porque essa crítica, a única crítica que ele autorizou como especialista, como autoridade, eu não diria nem especialista, como autoridade, é que agora o Facebook definiu uma política. Ele vai dar prioridade ao PIG. Isso está definido. Então, se ele vai dar prioridade ao PIG, ele tem lado, porque o PIG tem lado. Então, eu posso fazer essa crítica. Em relação aos algoritmos e etc., não há como comprovar cientificamente, porque os especialistas de lá, inclusive, há uma auditoria e seria assim, um escândalo dentro da empresa. Ninguém iria aceitar isso dentro da empresa. Estou falando com pessoas que realmente... fontes espetaculares de dentro mesmo, assim, tá? Inside job, tá? Então, só uma coisa. Isso aí, com relação aos algoritmos, eu concordo que não haveria como fazer um design de algoritmo específico. A questão é que matérias que têm saído da imprensa estrangeira vem ressaltando que o que a gente achava que era algoritmo, na verdade, tem muito trabalho manual das equipes do Facebook nos países fazendo isso. Então, assim, tem uma interação homem-máquina aí que a gente não entende muito bem. Aquela senhora lá responsável pelo Facebook no Brasil deu entrevista tempos atrás à BBC falando isso, que eles estavam melhorando para ver a qualidade, tentar diminuir o acesso do que eles consideravam notícia ruim, notícia sem qualidade, e privilegiar as que tinham qualidade. Então, isso, eu acho que é meio na linha do que você está falando, de privilegiar o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Então, eu concordo que o algoritmo não pode ser tailor-made, assim, planejado especificamente para atacar uma pessoa, uma página. Não é isso. Ali, o algoritmo ele dá linha mestra no atacado, mas no varejo há pessoas com essa função de moderadores do Facebook. Então, por isso tem saído na imprensa estrangeira. Então, acho que é aí que fica o mistério. Pois é, estou aqui tentando contato com o nosso próximo convidado. Daqui a pouquinho, certamente, eu vou conseguir falar com ele. Eu quero dizer que você está assistindo ao programa Duplo Expresso, programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Essa semana importantíssima, uma semana que o TRF4 vai julgar a justiça brasileira. Nós vamos saber se a justiça brasileira existe ou se ela é apenas essa palhaçada que todo mundo está dizendo que é. De condenar uma pessoa sem ter crime. De escolher um réu como adversário, forjar um crime e condenar para tirá-lo de uma corrida eleitoral. É isso que vai ser julgado na quarta-feira. O futuro da justiça brasileira, a credibilidade da justiça brasileira. E uma imprensa corrupta, mafiosa, como a Globo, está na máfia da FIFA, é sonegadora de imposto, está exigindo a punição de Lula
Está ganhando dinheiro isso na Bolsa de Valores, apostando nisso, no 3-0, especulando com uma concessão pública de radiodifusão. É disso que se trata, tá bom? Estamos cercados de ladrões, de mafiosos, e precisamos reagir, porque o Brasil é nosso, o Brasil não é desses caras. Rômulos. Wellington, sobre isso que você está falando, tem artigo publicado lá no duploexpresso.com. Procura Globo, especula 3-0, que vocês vão achar o artigo. Nós publicamos semana passada de fonte fidelíssima, muito boa, fonte quente do mercado, passou para a gente que a Globo está comprada. Se não for um 3-0, eles vão perder dinheiro enormemente. Então, o mercado em geral e os irmãos Marinho em particular estão no jargão comprados. Eles investiram apostando num 3-0. Então, aquela coisa, apostaram que a bolsa vai disparar, que o dólar vai cair, que os juros futuros vão cair. E se a expectativa reverter na realidade, eu não acredito nisso, Wellington. Até é algo que eu quero falar com você sobre um artigo que eu publiquei aí lá no duploexpresso.com nesse fim de semana, falando dessa questão das pessoas, das lideranças políticas que estão colocando em dúvida o resultado. Não acho que isso é adequado. Algumas pessoas defendem que isso é importante para a mobilização. Eu acho que é o contrário. A gente já tem experiência, inclusive, ao longo dessa luta contra o golpe, de palavras de ordem, que a gente sabia que não ia dar certo, como diretas já, ou como anula STF, ou não vai ter golpe. Teve golpe, o STF não anulou, entendeu? Não teve diretas já. Então, assim, o que acontece? As pessoas ficam em choque depois disso. Elas ficam em choque e aí elas levam semanas, quiçá meses, até voltar ao nível de engajamento que elas estavam antes. Então, eu concordo. Eu me sentiria mais motivado se eu pensasse que a minha ida a Porto Alegre podia mudar o resultado do julgamento. Mas adianta isso? No dia seguinte, no 25, vai todo mundo ficar em casa chorando? Não adianta, não. Pelo contrário, o brasileiro, o do campo popular, não pode se comportar como viúva no funeral, Wellington. Fala. Pois eu já estou aqui em linha com o João Vicente Goulart, o nosso convidado de hoje. Bom dia, João Vicente. Bom dia, como é que estão? Tudo bem? Um prazer falar aí com vocês, tudo bom? Tudo ótimo, o prazer é todo nosso. João Vicente Goulart, que dispensa a apresentação, até pelo nome, né? Pelo nome, já carrega no nome uma história, João Vicente, temos o maior prazer de tê-lo aqui no nosso programa. Foi com muita alegria que recebemos o seu contato na semana passada. E mais, eu vou até antecipando aí para o público, tá? Que você vai ser o nosso comentarista de política aqui no programa. Assim, um prazer gigantesco, tá? E... o prazer é meu, com muita satisfação. É uma honra estar com vocês aí, debatendo esse momento político nacional difícil, complicado. E estar com vocês aí, podendo a gente se expressar nessa comunicação, vai ser um prazer imenso. Pois é, olha, vamos direto ao assunto e depois eu vou falar um pouco sobre a sua situação política, né? Mas vamos começar a falar sobre o Rio Grande do Sul, vamos falar sobre Porto Alegre especificamente, vamos falar sobre a defesa do povo brasileiro por justiça e pelo direito de Lula ser julgado de forma justa. Parece redundante, mas nesse Brasil dos absurdos, para falar de justiça, hoje você tem que pedir que seja justa, porque tem a justiça injusta. Como é que você assiste a tudo isso? Você que tem o histórico do seu pai, que foi vítima de um perverso golpe, uma perseguição implacável. Você também foi vítima dessa perseguição. Como é que você avalia esse momento da história brasileira? Olha, isso realmente é uma posição brasileira que nós estamos olhando com muito receio, com uma perspectiva muito difícil, porque a partir desse golpe de 2016,